Muito bom dia a todos e a todas. Bem-vindos a esta segunda conversa do dia de hoje. Nós teremos como mote para esta segunda conversa um verso de Baudelaire: só vejo o infinito por todas as janelas, e espero que consigamos sair daqui pelo menos com um pequeno relance do infinito. E a minha tarefa é apresentar-vos o moderador que depois fará a apresentação dos convidados e convidadas da próxima mesa. O Sílvio Fernandes é doutorado em Letras e Estudos Humanísticos pela Universidade da Madeira, é professor auxiliar no Centro de Competências, onde tem lecionado cadeiras como Teoria da Comunicação e Argumentação, Retórica e Comunicação, Matrizes da Cultura Ocidental. Para além da atividade docente e da investigação, neste momento ele exerce as funções de presidente do Centro de Competências de Arte e Humanidades e é também pró-reitor da Universidade da Madeira. Muito obrigada. Desejo-vos uma boa conversa. Bom dia. Obrigado por estarem presentes neste debate sobre literatura e sobre temas que estão relacionados com literatura. Como disse a apresentadora, nós hoje vamos tratar de um tema muito interessante e que é retirado da poesia de Baudelaire. Aliás, temos que fazer hoje uma homenagem a todos os poetas no Dia Mundial da Poesia. Cada poema, no fundo, pode ser entendido como uma janela para os mundos, para os infinitos. E esse tema, só vejo infinitos por todas as janelas, é muito interessante para nós abrirmos aqui um arco de discussão muito, muito amplo. Nós vamos contar com figuras ilustres no nosso palco. Até julgo que o tempo vai ser pouco para o muito que há que dizer, por isso vou requerer a vossa paciência e, quiçá, o vosso entusiasmo. Num sábado de manhã vir assistir a uma conferência sobre poesia exige também alguma vontade. Primeiro teremos o autor, professor, mas sobretudo o grande escritor Hélder Macedo. É um intelectual português que vive em Inglaterra, é autor de ensaios, livros de poesia e romances publicados em Portugal e no Brasil, e tem visto a sua obra traduzida em várias línguas. Refira-se a propósito os romances Pedro e Paula, que o lançou para o universo da ficção, e com ele granjeou, de facto, esse grande estatuto de romancista. Mais recentemente, o livro Tão Longo Amor, Tão Curta a Vida fez reaparecer com grande vigor o romancista que é. Eu recomendo vivamente o livro. A sua vasta obra ensaística inclui também livros sobre poesia medieval, particularmente toda aquela escrita que fundou a literatura portuguesa, sobre Bernardino Ribeiro, Luís de Camões, Cesário Verde. É autor ainda da coletânea 30 leituras sobre autores portugueses e brasileiros dos séculos XIX e XX, e em colaboração com Fernando Gil, de Viagens de Olhar, Retrospeção, Visão e Profecia do Renascimento Português. É doutorado pela Universidade de Londres e professor do King's College, onde foi professor da Cátedra Camões entre 1982 e 2004, presidente do Departamento de Estudos Portugueses e Brasileiros de 1982 a 1991, e onde é professor catedrático emérito. É professor visitante em diversas universidades do mundo, cito apenas algumas: Harvard, Califórnia, Berkeley, São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas, Escola de Altos Estudos de Ciências Sociais de Paris, entre outras. É autor de cerca de uma centena de artigos científicos e capítulos de livros. Eu tenho que vos dizer que fiquei, ao ler o currículo, eu estou apenas aqui a fazer um pequeno conspecto, porque fiquei esmagado com o currículo vitae e académico de Hélder Macedo. Foi fundador da editora e editor da revista portuguesa Portuguese Studies entre 1985 e 2004.
É presidente da Associação Internacional de Lusitanistas, foi entre 1993 e 1999, sendo atualmente seu presidente honorário. Foi opositor ao Estado Novo e exilou-se em Inglaterra entre 60 e 71. Em Portugal foi diretor-geral de espetáculos em 75 e secretário de Estado da Cultura no governo de Maria de Lourdes Pinto e Silva entre 1979 e 1980. Recebeu cerca de uma dezena de prémios e distinções nacionais e internacionais. É membro de dezenas de comissões e comitês científicos nacionais e internacionais e de associações profissionais e culturais. Eu cito que é membro associado da Academia de Ciências de Lisboa e comendador da Ordem de São Tiago de Espada. O Sr. Professor, tentei encontrar tudo isto e consignar numa única página. Muito obrigado por estar presente. É uma honra ter-me aqui para conversar um pouco sobre estes assuntos. Muito obrigado. Depois passaremos para a nossa convidada estrangeira, Patrícia Dunker, que nasceu na Jamaica. Entretanto, foi viver para a Inglaterra, completou os seus estudos aí. É professora de literatura contemporânea na Universidade de Manchester e autora de romances, contos e ensaios sobre literatura contemporânea. Da sua obra salientamos o título Irmãs e Estranhas, de 1982, o ensaio publicado pela Nova Delphi em 2013, e de Alucinadamente Foucault, de 1996, e publicado também pela Nova Delphi em 2014. Foi vencedora de prestigiados prémios internacionais, McKittrick e Dillons de ficção. Da sua restante obra é de destacar Miss Webster and Sheriff, de 2006, que foi finalista no Commonwealth Writers' Prize em 2007. Também teve uma outra obra, The Strange Case of the Composer and His Judge, 2010, que foi finalista do CWA Golden Dagger Award, na categoria de melhor romance policial do ano 2010. O seu título mais recente, ainda no préluo, é uma novela sobre a escritora George Eliot, intitulada Sophie and the Sibyl, a Victorian Romance, 2015. Thank you. Temos ainda, para compor a mesa, a professora Diana Pimentel, nasceu em Lisboa, a minha colega da Universidade da Madeira, professora do Centro de Competência de Artes e Humanidades. Tem-se evidenciado também como crítica literária e editora. Em 2014 fundou com Maria Quintães, Cláudia Schell, João Mota e Albano Jerónimo as edições Guilhotina. Publicou vários ensaios e recensões críticas em diversas revistas nacionais e internacionais. Tem colaborado em volumes coletivos como Metodologias, Avanços em Literatura e Cultura Portuguesas, Poesia Experimental Portuguesa, Contextos, Ensaios e Entrevistas, Rui Belo, Homem de Palavras, que ainda está no prelo é a obra, e Literatura, Cinema, Banda Desenhada, que também se encontra no prelo e há de surgir ao público daqui a pouco tempo. Publicou ainda o ensaio Ver a Voz, Ler o Rosto, uma Polaroid de Herberto Helder. Tem ainda no prelo um conjunto de ensaios sobre poesia portuguesa contemporânea, Fogo, Forte e Silêncio, 2015, e Aerogramas. Agradeço a sua presença. Muito obrigada. Professora Diana Pimentel. Finalmente, a doutora Marta Caires, jornalista do Diário de Notícias da Madeira, não? Do Expresso, peço desculpa. Nasceu no Funchal, em Lisboa, completou os seus estudos em Comunicação Social. De volta ao Funchal, iniciou a vida profissional no Jornal da Madeira em 98, mudou-se para Joanesburgo. Em 99, regressou à Madeira e entrou para o Diário de Notícias, daí o meu pecado, julgo que venial. Em 1999, regressou à Madeira e entrou no Diário de Notícias, repito, onde na revista Mais, a partir de 2005, começou a escrever a Crónica do Domingo, um espaço de memórias de pequenos nadas do cotidiano madeirense. Em setembro de 2014, algumas dessas crónicas foram publicadas pela Nova Delphi, com o título de Crónicas de Marta Caires.
é também correspondente do Expresso na Madeira. Agora sim, a verdade sempre se repõe no fim dos tempos. Vamos então começar, Patrícia Dunker, sobre o tema que hoje nos traz aqui. Só vejo infinitos por todas as janelas. Quando o coordenador deste festival literário me disse que o tema era este, o mote, eu fiquei entusiasmadíssimo e comecei a pensar em várias janelas, olhando para a minha janela, e em algumas vejo infinitos, noutras não vejo. Paciência, deve ser uma questão de falta de visão ou de pouca profundidade existencial. E eu começava por aí e pedi que pudesse deambular sobre este tema e nos ajudar a pensar sobre a poesia, sobre a literatura e sobre as janelas que estas duas artes abrem para cada um de nós. Eu tenho que confessar que a partir do momento em que abri a primeira janela poética, deixei de ser a pessoa que era e passei a ser outra. Muito obrigado. May I, excuse me for speaking in English, and can I thank the translators straight away for the wonderful simultaneous translation that I'm hearing in my ear. When I was given our theme for this morning, I was very amused because it's not at all like an Anglo-Saxon meeting where you have something very concrete to discuss. This is much more abstract and with a lot more potential. I looked up the poem in Les Fleurs du Mal, and which is where the quotation comes from. And it's very interesting because the actual quotation comes from towards the end of the poem, and it's about being afraid to go to sleep. What Baudelaire says, j'ai peur du sommeil comme on a peur d'un grand trou. I'm frightened of sleep as I'm afraid of a huge hole, a vacuum, a void. Tout plein de vagues horreurs, menant on ne sait pas où. Je ne vois que l'infini par toutes les fenêtres. So that seeing the infinite is to do with horror and with fear. And that I find very interesting because I think that's part of an Anglo-Saxon landscape, is of being afraid to see the infinite. On Friday morning, we had a solar eclipse passing through the northern hemisphere. And in Manchester, we had a spectacular solar eclipse because the skies parted, the clouds cleared, the sun came through, and then this huge dark shadow began to move across the sun. And I was very excited by it and rushed out with my solar glasses. And I spoke to my students about it when I got into class on Friday morning, and I brought the pictures, spectacular pictures we had of a near total eclipse on the monitor in my lecture room. And a lot of them were very frightened of it. And that's really interesting. Here were my 20-year-olds, 21-year-olds, gazing at this eclipse. And I said, but aren't you thrilled? You're seeing the universe. You see how small we are and how vast the universe is. And they said, yes, we don't like it. And this figures with something else which has happened to me in the past when I've been writing about things that fascinate me. I'm actually terribly interested in the universe, which is now opening up before us to some extent with the Rosetta Project and with the new research on black holes. I'm fascinated by dark matter. We know what 4% of the universe is made of, and the other 96%, the infinite, we have no idea what it is. We just simply don't know. And for me, that's extraordinary and a mystery, and it fills me with wonder. So it's not something to be frightened of, but I'm very interested that the majority of people I speak to do seem to be afraid of it. But for Baudelaire, and also for the mystical tradition of writing in Britain, because we do, in the English tradition, have a mystical tradition, and two of the writers that I've been teaching this last semester, William Blake and Emily Bronte, are both part of that tradition. Blake said that
you could see infinity in a grain of sand. And that, to me, again, is very beautiful, because a grain of sand, the smallest thing, a grain of sand on the beach, and yet infinity is available to you if you have the eyes to see it in that. Bronte is more complex. I think it's no coincidence that this tradition is very marginal in English culture, and I think it's to do with the fear that my students had of the eclipse. For me, I'm not afraid, but I'm not afraid for a very specific reason, which I think it's the job of the writer to enter this dream world and to confront both the beauty and the horror that is there. But I love it that in the English tradition, beauty and horror are very, very close. That's my starter. É muito interessante, como podem ter verificado, esta relação entre o infinitamente pequeno e o infinitamente grande colocado num ponto que é um grão de areia. O infinitamente pequeno pode ser tão grande quanto o infinitamente grande. E a palavra, depois ia falar aqui com a professora Diana, mas antes permitam-me que passe ao escritor Hélder Macedo. E eu há pouco, quando referia a janela, uma singela janela, lembrei-me também de Pessoa, de Álvaro de Campos, da tabacaria. E Álvaro de Campos vê a tabacaria da sua janela. E da sua janela tanto vê a realidade daquele finito, que é a tabacaria, como vê o infinito quando a tabacaria desaparecer, quando desaparecer a tableta da tabacaria, quando ele desaparecer, tudo o que ele tiver escrito desaparecer, até a língua em que traz escrito os versos desaparecerem. Até o planeta. Até o planeta, o universo, tudo desaparecer e o infinito se recompor. E também, paradoxalmente, nessa lógica do infinito, há os trevos sem metafísica. Exatamente. Portanto, queria só dar um mote. Sem dúvida nenhuma. Muito obrigado pela sua apresentação. Deixou extremamente embaraçado, quer dizer, anda a escrever demais, obviamente. Eu acho que... E sendo esta a minha última participação, tendo tido o privilégio de ter substituído o insubstituível Eduardo Lourenço na sessão inicial, quero aproveitar para, precisamente, agradecer não só as palavras que o Sr. Vice-Reitor teve a amabilidade de dizer a meu respeito, mas o convite, a organização, menciono evidentemente Francesco Valentini, o poeta e meu querido amigo Vítor de Sousa, e foi também um privilégio participar na homenagem ao meu querido amigo e mestre de todos nós, Eduardo Lourenço. A citação de Baudelaire, que eu pedi à Diana Pimentel que me trouxesse o Baudelaire para me lembrar de qual era, o que me interessa mais nela é a janela, ou seja, a limitação do infinito. Se há algum propósito em linguagem e, portanto, em escrita, é limitar o infinito, porque o infinito é o indizível. E todos nós, julgo eu, ao comunicarmos uns com os outros, ao tentarmos escrever, estamos a tentar dar uma forma ao caos, e o caos é o infinito, quer dizer, que é o inconcebível. Como também é a tragédia do humano, nós somos capazes de conceber ideias de infinito ou ideias de eternidade a partir da nossa finitude. Portanto, interessa muitíssimo mais a esquadria, a moldura, do que aquilo que se vê através da moldura. E como o Sr. Professor mencionou a tabacaria do Pessoa, há lá aquele verso também que é mais ou menos cantar a cantiga do infinito numa capoeira. Ora, nós vivemos numa capoeira e é dessa capoeira que cantamos a cantiga do infinito. Mais ou menos dissonante, mas no fundo estamos, portanto, a fazer uma
construção artificial. Quer dizer, nós não somos seres naturais, nós somos seres anormais, que vamos tentando transformar a anormalidade em qualquer espécie de pseudo-ordem, que, como é pseudo, funciona como ordem, mas só provisoriamente. O poema de Baudelaire também, acho eu, remete para outro texto maravilhoso do Gérard de Nerval, que é Aurélia, um texto em prosa, que começa mais ou menos com a ideia de que o sonho é uma outra vida e depois diz qualquer coisa no género de que eu nunca consegui atravessar sem tremer essas portas de chifre e de marfim, referência evidentemente ao Virgílio, que nos separam do mundo dos mortos. Ora, a função da escrita, julgo eu, e já que o tema deste encontro tem a ver com beleza, corpo, etc., a função da escrita é precisamente transformar o tremer no caminho e no percurso do indizível numa forma qualquer, que temos de saber que é extremamente provisória. A finitude, creio eu, é a nossa maior grandeza. Porque se fôssemos infinitos, não éramos gente. Éramos paisagem, éramos aquilo que se vê através da janela. E o que se vê através da janela, chamemos-lhe infinito ou eternidade, no fundo é o nada. Ou seja, só o provisório, só o precário, só o mortal tem existência. O resto é uma fantasia de filósofos e de poetas que, através da linguagem, quando estão a querer dizer o infinito, estão a dizer exatamente o oposto, porque cada frase acaba com um ponto final. Muito obrigado. Foi uma excelente abordagem a este tema. Lembrei-me, entretanto, de Ulisses aprisionado na ilha Ogígia. Tinha-lhe sido oferecido pela deusa, já que estamos a falar de beleza, pela deusa a eternidade, e ele, com saudades da finitude, do casamento, da sua família, substituiu, não quis aceitar a eternidade e regressou à sua condição de mortal. E essa é a grande diferença entre o Camões e a tradição, e o Homero, a tradição clássica, é que na Ilha do Amor é a ilha da eterna lembrança e a ilha oferecida ao Ulisses é a ilha do eterno esquecimento. Exatamente. É por isso que prefiro Camões, sabe? Enfim, eu fiz muito mais humorista, mas isso não nos vai, enfim, fazer polemizar neste momento. Até era bom que seria um sinal de que a sociedade tinha avançado bastante se as pessoas discutissem mais escritores, e como vimos na Universidade da Madeira quando esteve com o professor Eduardo Lourenço e com o Jerónimo Pizarro, e se houvesse verdadeiras pelejas académicas sobre quem gosta disto ou gosta daquilo, um pouco como na tradição clássica que eu referi na altura, entre os que apreciam Virgílio e os que apreciam Homero. Há verdadeiras lutas académicas sobre isso. Nós poderíamos ter em Portugal esse entusiasmo por pessoas que gostam de Camões e defendessem Camões até a exaustão, e gostassem de pessoas e defendessem pessoa até a exaustão. Isso seria ótimo. Mas eu faço as duas coisas. Você sintetiza, mas já tem esse estatuto para sintetizar. Eu quando li a Odisseia, eu tinha uma certa inveja do Ulisses lá na ilha Ogígia, e até tinha pena que ele tivesse abandonado a ilha. Queria esquecer, Sr. Professor. Queria. Às vezes o mundo é tão mau que apetece existencialmente esquecer. E nós caímos sempre no esquecimento. Nunca nos podemos deixar de pensar nisso. Mas aí já entraríamos numa conversa filosófica que não está aqui enquadrada. Professora Diana Pimentel, diga de sua justiça, não tenho perguntas para si. Além daquela sugestão de que uma palavrinha como um grão de areia pode ser a abertura de uma grande janela. Muito obrigada. Antes de corresponder ao repto
A propósito do Grão de Areia, gostaria de agradecer o convite da organização e também a vossa presença. A história do Grão de Areia lembrou-me um poema em prosa de Carlos de Oliveira. O microfone está a funcionar. Está a pitar um pedacito. Alguma capacidade técnica? Posso dizer 1, 2, 3. Digam Posso mesmo contar até 10. Vamos esperar pelo apoio técnico. É que eu aqui ouço. Houve aqui um problemazito. Bom, felizmente fui assistida pela lei da gravidade e, portanto, foi-vos poupado o primeiro disparate do dia. Vamos então recomeçar. A propósito do Grão de Areia, de que há pouco falou a Patrícia, lembrei-me de um pequeno poema em prosa de Carlos de Oliveira, chamado Dunas. Conta a história de um homem que está a contar grãos de areia e está a ficar cego, porque está no deserto e a luz reflete na areia. Chega-lhe um amigo, inventor de jogos, e diz: coloca o grão de areia numa lamela, coloca a lamela no microscópio, verás então um planeta, transporta-te para ele, mais ou menos isto, e manda postais para nós. Muito obrigada, Patrícia, por esta lembrança. Volto agora a Baudelaire e, porque se trata de um abismo, para que não me perca, permitam-me ler alguns apontamentos num texto a que dei o título Depois de. O que aqui ensaio não é falar sobre Baudelaire, mas depois de Baudelaire. O que talvez queira dizer silenciar-me. Este é o meu programa, tocar o silêncio. A lápis, porque a leitura de poesia é lugar de incerteza, de desacerto, de precariedade, sublinharei o verso proposto para esta conversa por dentro do poema de que foi transportado. Entendo, para todos os efeitos, o gesto de sublinhar como uma forma caligráfica de dar a ouvir o poema. E leio. Leio a partir da tradução, que é uma reescrita de Maria Gabriela Lansol, numa edição Relógio d'Água de 2003. O abismo. O seu abismo o traz colado às solas do caminho. Ação, desejo, sonho, infelizmente tudo é abismo. Diz Pascal, quando na sua pele os pelos se eriçam de medo, que tantas vezes o vento traz consigo por todo o lado, em cima, em baixo, no profundo, no silêncio, no espaço horrível e fascinante. Nas noites profundo, Deus, com o seu mindinho, desenha em contínuo 1000 patas de sentido. Temo dormir, como se teme um buraco fundo a pulular de um mal vago, sem ter-me conhecido. Nas janelas, o que existe é infinito a perder de vista, a horrorizar-me o espírito que teme a vertigem e inveja a insensibilidade do vazio. Números e seres são a forma angustiante do mundo. Noto, num primeiro momento, que o soneto O Abismo pertence a um conjunto de poemas acrescentados à terceira edição póstuma de As Flores do Mal, esta de 1868. O poema é-nos dado a ler, portanto, póstumamente, isto é, depois de Baudelaire. A morte trabalha a tempo inteiro. O abismo permanece. Serão tempo e morte um esboço, por enquanto, do infinito, pergunto-me. Num segundo momento, porque a tradução trai, não só o soneto perde a sua estrutura, dilui-se, como o verso, só vejo o infinito por todas as janelas, cai, sendo mudado por Maria Gabriela Lansol para nas janelas o que existe é infinito a perder de vista. Deixo ao abismo, por dentro do poema, verso abaixo. Nas janelas, o que existe é infinito a perder de vista, a horrorizar-me o espírito que teme a vertigem e inveja a insensibilidade do vazio. Sublinho, ecoo, apenas por agora, as palavras horror, vertigem, vazio. Subo,
na dança em vórtice a que está condenada qualquer leitura de poesia ao início do poema. O seu abismo o traz colado às solas do caminho. Ação, desejo, sonho, infelizmente, tudo é abismo. Diz Pascal, quando na sua pele os pelos se iriçam de medo que tantas vezes o vento traz consigo, por todo o lado, em cima, em baixo, no profundo, no silêncio, no espaço, horrível e fascinante. Encontro, no abismo de Baudelaire, um outro abismo, privativo, seu, o de Pascal. Outra voz se ouve no caminho comum de que se faz o poema. Será a citação uma forma de infinito a perder de vista? Pergunto-me. Sigo passos de Pascal para que não me perca. O que é um homem no infinito? Afinal, o que é o homem na natureza? Um nada frente ao infinito. Um todo frente ao nada. Um meio entre nada e tudo, suspenso na massa que a natureza lhe deu, entre os dois abismos do infinito e do nada. Condenado ao desespero eterno de não conhecer o seu princípio nem o seu fim, Pascal solicita que conheçamos, pois, o nosso alcance. Somos alguma coisa e não somos tudo. Vagueamos sobre um vasto meio e sempre incertos e flutuando, empurrados de um para o outro lado. Nada se detém para nós. É o estado que nos é natural e, no entanto, o mais contrário à nossa inclinação, como há pouco intuía Hélder Macedo. Ardemos de desejo por encontrar um assento firme e uma base última e constante para ali edificar uma torre que se eleve ao infinito, Pascal, mas todo o nosso fundamento se rompe e o sol fende-se até ao abismo. Fracassado o infinito ofício de Sísifo, portanto. Ainda que condenados ao peso da pedra, da morte, Pascal admite que podemos muito bem inflar as nossas concepções além dos espaços imagináveis, mas não vamos conceber mais que átomos da realidade das coisas. É uma esfera cujo centro está em todo o lugar e a circunferência em parte alguma. Um vasto meio, eis o abismo, colado às solas do caminho em torno de uma com circunferência em parte alguma. Este é, intuo, no poema de Baudelaire, esse mal vago sem termo conhecido, o infinito a perder de vista ou o horror, o vazio. Sempre incertos e flutuando, somos corpos em vertigem, entre margens em movimento, dissolutos. Depois de, regresso do abismo. Procuro o corpo e a matéria da poesia. Escuto Baudelaire, que fala, parece-me, a alguns poetas de hoje. Palavras suas. Este livro, As Flores do Mal, não foi escrito para as minhas mulheres, as minhas filhas ou as minhas irmãs, como não foi para as mulheres, as filhas, hoje as irmãs do meu vizinho. Deixo essa tarefa para os que estão interessados em confundir as boas ações com a bela língua ou a confundir a tinta com a virtude. Há muito que poetas ilustres dividiram entre si os canteiros mal floridos do domínio poético. Achei lúdico e tanto mais agradável quanto mais difícil se apresentava a tarefa extrair a beleza do mal. Este livro, essencialmente inútil e absolutamente inocente, foi concebido unicamente para me divertir e exercer o meu gosto apaixonado pelo obstáculo. Anotada a ironia, extensível, creio, não apenas aos seus, mas aos nossos contemporâneos, importa-me sublinhar a pergunta de Baudelaire. O que é poesia? Qual é o seu alvo? A distinção entre o bem e o belo. A beleza existente no mal. Que o ritmo e a rima respondam a uma necessidade inscrita no homem de monotonia, de simetria e de surpresa. Surpresa, repito. Transporto a pergunta. O que é poesia? Para outro século, para outra mão, para outra voz. Sublinho, ecoo, Derrida. O poema pode enrolar-se em bola. A de Sísifo, pergunto-me, mas falo ainda para voltar os seus signos agudos para fora.
Ele pode, sem dúvida, refletir a língua ou dizer a poesia, mas nunca se refere a si mesmo, nunca se move por si, como estes engenhos portadores da morte. Nós, os humanos. Entre língua e memória, talvez modos possíveis de infinito a perder de vista, e é apenas nesses que creio, a língua e a memória. Simultaneamente, enquanto experiência de catábase e de anábase por dentro do abismo infinito da linguagem, ecoo aqui de cor, isto é, de coração também, Barthes. Para Derrida não há poema sem acidente, não há poema que se abra como uma ferida. Desculpem, não há poema que não se abra como uma ferida, mas que não abra ferida também. Chamarás poema a uma encantação silenciosa, à ferida áfona, que de ti desejo aprender de cor. Com ou contra Deus, o meio ou o vazio? Alfabeto, números e seres talvez sejam átomos finitos com os quais se nos conceda dizer, contar, ou sobretudo, emudecer o mundo. Com Bernardo Soares sei que somos dois abismos, um poço fitando o céu. Não sei, sinto que nada é infinito, que nada e infinito talvez se toquem e dissolvam no corte preciso dessa ferida áfona que o poema abre, que a poesia é. Não sei, intuo apenas que o silêncio, como a morte ou o tempo, são infinitos e apenas eles. Não sei. Depois de Baudelaire, silencio. Obrigada. Obrigado. Foi um excelente texto de reflexão sobre o infinito. O infinito que pode ser uma ideia agradável, mas também uma inquietação. Se repararmos, não deixo de querer apelar a esta cápsula que é este teatro. Nós estamos aqui tão confortavelmente e este finito é reconfortante. Podemos sair deste finito para um infinito que abre uma teia de medos e aí não ser nada reconfortante. Portanto, aquela lógica que eu há pouco referia sobre a ilogígia pode ser analisada também desse ponto de vista e daí aquele meu comentário com o Hélder Macedo e que nos opõe gravemente. Ele vê isso daqui para fora e havemos um dia de nos reconciliar. Passo a palavra a Marta Caires. Marta Caires, e nós madeirenses, como é que vemos os infinitos das nossas janelas? Bem, boa tarde, muito obrigada à Nova Delphi por me ter convidado a participar no festival e eu de facto escrevi um texto, depois de ter visto como era composto o painel e ter pensado que não tinha definitivamente estudos para falar sobre o infinito e falar sobre poesia, pensei que seria melhor a minha versão do assunto. Muito bem. E é isso que eu trago aqui. Faz favor. E peço que vou ler. Pode começar, sim. Portanto, de todas as janelas vejo o infinito, mas eu da minha janela vejo o mar e o mar é o infinito. E foi assim que comecei a pensar a ideia de não haver um fim. Foi lá atrás, não havia luz no caminho e o telefone só o da venda. E não era bem da janela, mas de cima do terraço, que era o lugar onde se via tudo, o mar e os autocarros a travar na paragem e a levar e a trazer pessoas. O mesmo terraço onde matutava em assuntos estranhos, como ser possível ouvir o mar no búzio que o meu pai tinha dentro do aparador do quarto de jantar. O mar estava lá, nos meus pensamentos e nos meus sonhos, quase sempre cor de prata, cor de chumbo, ou como se quisesse chamar a cor do mar. E eu suspirava pelo infinito do mundo que todos diziam existir além da linha do horizonte. O meu irmão descia a escada, a gola do casaco levantada, um cavaleiro a caminho de aventuras, e eu ficava no terraço a fingir que era a miúda certinha, com ideias possíveis e do tamanho certo. E naquela hora, entre as 6 e as 7, quando o dia começa a morrer e vemos chegar a lua, sonhava e pensava o que queria e como queria. As coisas estranhas que trazia na cabeça, coisas da escola, como aquilo de existir mais infinito e menos infinito. Mas o pior era pensar no mar. Aquele mar que me enchia os olhos e que podia sair do lugar e galgar em costa. A ideia sufocava-me pelo medo, pela solidão. Invadia-me o sonho
o sono em pesadelos de acordar com o coração a bater muito depressa. O mar era uma massa de águas profundas que me afastava dos continentes, aqueles que eu sabia os nomes e via os contornos no globo terrestre que o meu pai tinha encomendado às seleções. E eu olhava até cansar os olhos, a tentar ganhar o infinito, como quando contava estrelas. E queria muito avistar uma terra além das desertas, uma terra habitada. Da minha janela vejo o mar. Agora não subo ao terraço e à noite ouço as ondas a bater no molho. E não há uma terra habitada que se possa ver. Apenas o mar no horizonte, apenas isso. O meu infinito, o lugar dos meus sonhos, dos meus pesadelos, o cenário do que sou. Muito obrigado. No fundo, respondeu à minha questão, já tinha trazido, não combinámos nada, mas está a resposta feita. Eu tenho que agradecer à Marta todos os textos que tem escrito ao longo destes 9 anos. Quase 10 anos. E acostumei-me a lê-los com interesse. Um dia descobri-os logo no início e nunca deixei de os ler. Acho que foram assim janelas para o meu passado. Embora seja muito mais nova do que eu, há ali muitas referências que eu até tinha esquecido e que voltei a recordar com muito bom gosto, nesse estilo tão agradável e nesses pensamentos tão subtis sobre o nosso passado e o nosso cotidiano comum. Muito obrigado. Voltava a Patrícia. E já que estamos a falar de uma ilha, a Patrícia nasceu numa ilha, depois, talvez por falta de infinito, mas tragicamente foi bater a outra ilha. A Grã-Bretanha é uma ilha. Yes. São ilhas. Eu ia chegar aí. Muito obrigado. E queria que me... E estamos numa ilha. Estamos de regresso a uma ilha. Queria que me vindo de fora do mundo anglo-saxónico, que nos dissesse alguma coisa sobre esta experiência de confronto entre a modividência, o estar numa ilha, e o estar e a modividência num continente. Yes, right. I think I've got that. It's particularly important where the island is, because I come from the island of Jamaica, which is where I was born, and I lived there until I was in my teens, so I grew up on the island. So like Martha, I had an experience of living on an island and feeling myself surrounded by the ocean, by the sea. But the island, Jamaica, is in the tropics. So that when I arrived in Madeira this morning and looked out of the window, what I saw was some of the vegetation that I grew up with. Bougainvillea, bananas. I know the palm trees here are not native, but seeing palm trees was extraordinary. Whereas when I went to live on the island of Great Britain, and in particularly England, I was going north. And for me, coming here to Madeira, I said to Elisa of Nova Delphi this morning, it's warm, very excitingly. And she said, for us, it's cold. So that was very amusing because, of course, the thing that has startled me most in my experiences of moving from the tropics to Northern Europe. Yes, I'm just slowing a little. The thing that has disturbed me most are the seasons, because I come from an island where we have the rainy season, the dry season, the hurricane season. And arriving in England, you have winter, summer, autumn, spring. Now, I had never seen the earth die. If you think about that, that's an extraordinary thing to say. Because for me, the temperature is always 33 degrees, and the colours are always here, right in front of me. Whereas in Northern Europe, you have very different temperatures, and you have distance. I see distance. You don't see distance in Jamaica, even when you're standing looking out to sea, because what you see is heat. So you see a heat haze, you see a veil in front of you.
So for me, coming to Northern Europe was terrifying because of seeing the earth die. I arrived in January. There were no leaves, and it snowed. And that was very frightening. But I was prepared for it because I had read English literature. And all of English literature is about the seasons. All of Shakespeare is about the seasons. The most beautiful bits of Shakespeare, which I had learned by heart, are about the seasons. Daffodils that come before the swallows dare and take the winds of March with beauty. I knew all that by heart. So I was a little prepared, but it was very unsettling. So I praise the seasons of Northern Europe, but it's lovely to look out today and see bougainvillea. Muito bem, esta visão do passar das estações e do modo como essa ideia da permanência do tempo ou da alteração do tempo influencia a visão que nós temos das coisas e que depois pode ser matéria para a poesia e tem influência, e para a literatura em geral, e tem influência precisamente até nos escritores e nas correntes literárias. Não nos esqueçamos do romantismo e do ultrarromantismo, só para dar um exemplo. Queria continuar este pensamento ou prefere, professora? Sim, ótimo. Ou então nos dar a... Eu queria alguma curiosidade que nos, como poeta, e hoje é o Dia Mundial da Poesia, que se calhar nos desse a sua experiência gostava de pegar em dois aspectos, se fosse possível. Pode estar à vontade. Achei extremamente interessante que há bocado tivesse falado do eclipse a propósito precisamente da ideia de infinito e de visão. Parece-me que, por acidente, trouxe a perfeita metáfora do que é a poesia, do que é o infinito. Nós só vemos, no fundo, o eclipse, não é verdade? Porque o resto, que parece ser a nossa realidade onde nós vivemos, é de facto amplo demais para poder ser visto. E depois agora falou também das estações, onde, enfim, concebia a ideia das estações como um fenómeno literário, aquilo que lia. Eu tive uma experiência de algum modo semelhante, porque a minha infância foi passada também nos trópicos, foi passada em África, e dentro do bom sistema português colonial desse tempo, eu tinha de saber de cor os rios de Portugal, incluindo os afluentes, as estações do caminho de ferro que havia, Estrofa Faf era uma das que havia, que eu gostava muito porque era Estrofa Faf, porque recorria e aprendi, evidentemente, que o Tejo é o rio maior de Portugal. Depois diziam também que Moçambique era Portugal, e eu estava ao lado do Incomati, que é 5 vezes maior do que o Tejo, não é? Ora, não se pode acreditar na informação, finalmente, não é? Não se pode acreditar, sobretudo, em poetas. E vemos quando essa tradução que a Diana nos trouxe do Baudelaire é total falsificação. Quer dizer, a Maria Gabriela Lençol, como sempre, só conseguiria e só conseguiu falar de si própria, com a grande vantagem literária de que ela não sabia quem era, não é? Como tal, aí fala de horrores que o Baudelaire não está a pegar minimamente, porque está a falar realmente de outra coisa. Ela injeta adjetivos totalmente descabidos em relação ao Baudelaire, mas que são reveladores dela. Ora, isto levanta outro problema. Será que os escritores conseguem dizer alguma coisa de facto fora de si próprios? Não sei, quer dizer... são tentativas, basicamente, de sairmos da tal capoeira de que falava a pessoa a cantar a cantiga do infinito. Ora, a noção de fronteiras, janela, no caso de Baudelaire, é apavorante. Eu acho que a ideia de fronteira
E faz-me pensar o que os nossos colegas e amigos disseram na sessão anterior sobre o belo e sobre o horrendo e não sei o quê. E quando se manifestaram, por exemplo, sobre os documentários nazis de Leni Babá, no fundo fez-me pensar esta coisa terrível, é que o nazismo era uma utopia indesejável, totalmente, não no sentido positivo do termo, e o que esse documentário faz é dar, em termos de ordem e de ordenação, a imagem do triunfo dessa utopia. Aquilo não é sobre o nazismo, é sobre as consequências de qualquer utopia, que é a ordem. Eu acho que se há uma obrigação ou uma função, que é sempre muito limitada e muito pequena, em qualquer escrita, é desordenar. É, por um lado, saber que do lado lá da paisagem não há a tal coluna de fumo que há sobre o mar nos trópicos e que poderá haver qualquer outra coisa. Mas o que nós temos de fazer é desarrumar. A linguagem, que é um instrumento de arrumação, quando se torna linguagem criativa, desarruma o arrumado. Porque senão não é criativo, está-se a repetir as coisas, está-se a fazer propaganda nazi. Muito obrigado. Professora Diana, quer comentar? Tem aqui, isto é muito provocador. Seria interessante verificar e analisar esta questão, porque há o problema da escola, do sistema escolar, que tenta reordenar tudo de novo e, de certa forma, maltratar os escritores e maltratar os aprendizes, gerações e gerações. Deveríamos ter uma escola ideal, seria a escola, não utópica, seria a escola em que os escritores seriam aprendidos de forma natural, as pessoas saíssem de lá entusiasmadas porque leram porque leram Camões, mas leram bem e gostaram. Desculpem ter que referir aqui um facto pessoal. Eu, quando na transição do antigo 5º ano, atual 9º ano, para o 10º ano, uma das minhas irmãs me disse que ia ter que ler As Viagens da Minha Terra, de Almeida Garrett, e que era um livro muito difícil, e naquelas férias tentei resolver o problema. E logo ao primeiro capítulo, uma sensaboria. Logo ao segundo capítulo, no início diz que é um escritor erudito e que vai escrever uma obra digna do século. E aquilo chamou-me a atenção, mas afinal, um indivíduo que escreve um primeiro capítulo miserável, como é que diz que é erudito? E aquela provocação levou-me até hoje a entusiasmar-me por Almeida Garrett, que eu acho que injustamente esquecido. As Viagens Justamente Esquecidas, para mim é uma obra-prima da literatura portuguesa. Eu acho que são essas pequenas coisas que nós devemos ordenar e reordenar, e tem que ser com esses entusiasmos. E a escola devia permitir que, num naco, basta um naco muito pequenino de poesia ou de um texto, nós pudéssemos ordenar e reordenar o mundo. Diana, desculpa lá esta preleção. Foi excelente porque permite essa referência a Garrett retomar a ideia de janela e do contorno, a esquadria. É também o que me importa. O que no texto que li há pouco fiz foi literalmente e de uma forma muito plana sublinhar a ideia de que há um centro, que é um abismo, e de que nós não conhecemos pela nossa finitude, e é essa a condição do humano, ponto, não conhecemos aquilo que transcende a escala, mesmo que tentemos passar além da esquadria, não vemos senão a esquadria. E esta ideia de janela, que está em Garrett, a viagem dentro do meu quarto, está de novo, e não sei, a memória está a conduzir-me a Carlos de Oliveira, de novo ao inventor de jogos,
num outro texto em prosa, em que se encontra um homem a escrever em frente a uma janela numa noite de chuva e, de repente, assustado, constata, assustado, é o fim do mundo. Não sei se se lembra deste. E, neste momento de horror, porque se trata de fim da nossa finitude, o que é, talvez, uma resposta da nossa finitude, o que talvez seja a melhor resposta à questão do poema de Baudelaire, na sua versão original, literal. Assustado, diz, é o fim do mundo. E ante esta constatação, ante o terror desta constatação, é confortado de novo pelo amigo inventor de jogos que lhe toca no ombro e diz: calma, não é o fim do mundo. Trata-se apenas de alterar o ponto de vista. Vira ligeiramente a cabeça. E ao fazer este movimento na janela, onde se viam as gotas da água contra o vidro, gerou-se, pelo movimento do olhar, o movimento das gotas e da luz interior a refletir nas janelas. E, portanto, assim termina o poema, a janela abriu-se num revérbero de luzes. É, portanto, um movimento humano que faz o infinito possível na medida da sua finitude. Este é o meu ponto de vista, mas, e fazendo a ponte um pouco com o que disse Marta há pouco, o que sei eu que nasci numa cidade na qual eu me habituei a ver a outra margem e, transportada para a ilha há 16 anos, para esta ilha, tentei aprender a conviver com duas ideias, uma delas referida pela Patrícia há pouco, a ideia de que as ilhas têm este efeito estranho de gerarem uma realidade orográfica, natural, muito próxima do nosso olhar. Eu achei que estava com o olhar demasiado cansado durante os 2 primeiros anos em que vivi nesta ilha, porque, de facto, eu subo a rua do bairro onde vivo e tenho a visão do Pico do Arieiro ante os meus olhos. E, se alterar o meu ponto de vista, vejo o horizonte no mar. O mar tem uma cor muito diferente da cor do Tejo, que eu me habituei a ver, e a margem é o infinito, ou melhor, o horizonte. Esta traição foi uma traição reveladora. E eu tentei aprender a conviver entre estas duas ideias. O infinito, o horizonte infinito como muro, porque só não se chega lá, mas há continuidade. Essa continuidade é finita, no entanto. E, do outro lado, a serra. Portanto, são 2 confinamentos. E, portanto, eu senti-me sempre à procura daquilo que, há poucos dias, alguém me disse que eu poderia ser, num gesto simples de pôr 2 pessoas em contacto. Uma ponte. E, portanto, talvez entre o tudo e o nada, entre a finitude e a infinitude, talvez aquilo que todos procuremos seja esta ponte, que para mim tanto pode ser feita de silêncio como de palavra. Mas a acreditar em qualquer forma de infinito, reitero, e assim me calo, só acredito na forma da memória e da palavra como versões de infinito. Muito bem. Há também nós não podemos deixar de esquecer que nas ilhas há um efeito cromático diferente do que numa planície ou num continente. Nós temos uma densidade cromática que, reparou, cansa ao fim de algum tempo. Deviam avisar-nos antes de nós chegarmos. Mas isso faz parte da condição. Marta, estou aqui bocado pressionado pelo tempo e depois há só o tempo. Depois há sempre o tempo. Que é finito.
o infinito. Diga. Podemos começar por aí? Pelo Não, tempo. O tempo, a finitude do tempo. Não, a nossa finitude, eu não sei se o tempo é finito, isso é uma coisa muito mais complicada, mas nós somos finitos e a morte, a ideia de morte é o absoluto, é o fim, é o nosso fim, mas um fim que é avassalador. Quanto ao infinito, à ilha, nós, como eu digo, como disse, o mar é o nosso horizonte, é grande e é perturbador. Aquela coisa de que falava o Helder, de que o infinito é perturbador, e é de facto. Portanto, a ideia de não haver fim é assustadora. E eu lembro-me de quando nós éramos miúdos, discutirmos, nós ter muito um sonho de que aquele infinito subia a encosta e que nos levava a todos. Ou então o outro sonho de que nós íamos num barquinho até à linha do horizonte e acabava ali. Portanto, ali havia um muro um abismo. Portanto, viver numa ilha é essa sensação de isolamento e de que é um isolamento que nos dá que nos perturba porque não há nada, porque estamos sós, porque não há mais ninguém. Somos só nós aqui neste sítio, estes 250 mil que vamos ter que viver uns com os outros. Neste território que é pequenino e finito, portanto 57 km², 57 de comprido e 23 de largo. E essa noção temos que viver aqui com o que temos, com o que está na nossa cabeça, com o que é a nossa dimensão, com o que é a nossa geografia, o mar, a serra, e todos juntos, uns em cima dos outros, mais do que haver cor ou não haver cor. Isso não faço ideia, não tenho bem essa noção de que as cores aqui sejam de facto diferentes. O que eu sinto é que nós estamos todos uns em cima dos outros. Onde é que há um momento em que podemos estar realmente sós, nós pessoas, as que vivem aqui? Há sempre alguém. Mas nas metrópoles também, nas claro. Outras. Sim, e depois nessas metrópoles, assim, de facto... É mais indiferenciação. Exatamente. E esta ilha de que eu falo também há na metrópole, porque nós não conhecemos todas as pessoas, assim, as 20 milhões de pessoas que vivem em São Paulo não se conhecem todas. O que existe é uma outra coisa, a possibilidade de se conhecerem. Aqui não. Estamos sós. Essa sensação, esse é o isolamento. Será o isolamento, mas ao mesmo tempo não é, porque é nas grandes cidades que o outro é anónimo. Exatamente. Não é verdade? Numa pequena cidade, numa pequena coisa, as pessoas comunicam mesmo. Sim. Numa grande cidade, aliás, Baudelaire. Sim, mas aí é um outro problema que os ilhéus sentem muito, e as terras pequenas sentem muito, que é aquilo que eu dizia, que é o círculo de privacidade. Não existe. E também é perturbador, aquilo não existe. Mas isso é o oposto desse anonimato. Também pode ser confortante saber que há muita gente que nos conhece e que nós conhecemos muita gente. Sim. É agradável poder ir à farmácia e a pessoa que nos atende saber quem somos. I had something to say about that, because you said 250,000 live in Madeira. In Jamaica, we're 4.5 million in an island that is 50 miles wide and 150 long. And when I was a little child, I realised when I lived in the country, we used to hide in the bushes. And we were surrounded by other people hiding in the bushes. So that what we used to do as children was spy on each other in the bushes. And if somebody had a pee, that gave us 2.5 days things to talk about. It was really extraordinary. We were never alone. I have never been alone on that island, not ever. And I've always been aware, hiding in the bushes,
that someone's in the next bush and the next bush and the next bush. It's amazing. That's a vision of hell. It is. I really loved it. Muito obrigado. Eu tenho que passar aqui ao público, pedir a vossa colaboração e se quiserem colocar alguma questão aos nossos convidados. Temos ainda uns 10 minutos para fazermos isso. Faz por favor. Julgo que há um microfone disponível. Podia que isso se identificasse e que fizesse a pergunta. Sim. Diogo, Madre Deus. E a pergunta... Bem, primeiro queria dar os parabéns a todos os intervenientes por este belíssimo debate. A pergunta era mais dirigida para o Hélder Macedo. Numa coisa que disse na primeira intervenção, que me deixou muito a pensar, e que tem a ver com o conflito que me parece muito aparente entre recordar e esquecer. Aparente no sentido em que sabemos que a memória é uma forma de esquecimento, não é? Porque não há memória que não seja seletiva. Seleção. Exato. E portanto, há um texto clássico, não me recordo qual, que fala da deusa Mnemonis, não é? Aquela progenitora de todas as musas, e que diz qualquer coisa como que só a ela era dado recordar tudo, inclusive cada grão de areia pisado pelos soldados nas praias de Troia. E que se o homem tivesse essa faculdade, perdia-se num labirinto de detalhe muito próximo da loucura. E não foi aqui evocado um poema lindíssimo sobre o infinito, talvez um dos mais famosos, que é o do Leopardi, em que ele é grato à sebe que esconde o horizonte do seu olhar, portanto, porque ele não quer ser confrontado com o infinito, a tal moldura de que falou, não é? Portanto, ele quer esquecer. Pronto, e a minha pergunta, um bocadinho atabalhoada, é se, de facto, a virtude do homem está no recordar ou no esquecer. Muito difícil. Eu acho que a virtude do homem está no fingir, que é uma coisa inteiramente diferente. Quer dizer, repare, a ideia de memória, e essa deusa gigantesca que também aparece nos Lusíadas, não é? É uma ideia que transcende a existência de quem concebe a memória. Quer dizer, está-se a falar em termos daquilo que não se pode ser. Quando se inventa a ideia de memória e de eternidade, está-se a falar para além de nós. Todos os poetas, de um modo ou do outro, e todas as pessoas, sejam ou não poetas, confrontam a ideia de morte, não é verdade? E é muito interessante que o tema da morte é sempre um tema muito mais presente, muito mais imediato e muito mais angustiante em jovens do que em velhos. Porque os velhos estão lá quase, não é? E quando se pensa o que é isso de morte, é um bocado como era antes de termos nascido, exceto que antes de termos nascido ainda não perdemos a experiência daquilo que transitoriamente fomos, mas estamos a regressar a qualquer coisa que é o não ser, que é o não existir. E existimos todos nós por acidente, quer dizer, não. Ora, sendo assim, memória, poesia, escrita, infinito, tudo isso é uma falsificação de nós próprios que nos transcende para um outro plano qualquer, que é uma aldrabice. Quer dizer, é uma ficção, se quisermos usar uma palavra mais fina, porque presente sempre em toda a ideia de vida, presente sempre até na ideia que emerge dos únicos momentos em que nós sentimos a eternidade, que é o amor. Que é o amor e a sexualidade, quando a sexualidade de facto funciona, em que nós temos por um momento a eternidade,
que tem a ver com uma comunicação determinada, com um acontecer para além de nós, tudo isso. Brincamos com a eternidade como se ela fosse nossa e depois deixamos os restos entre os lençóis. E acabou. Excelente. Sim, senhor. Muito bem. Eu só substituí a aldrabice pela terapia. Talvez fosse melhor. Não, eu não. Não acha que eu acho que é mesmo uma grande aldrabice. Acha que é uma grande aldrabice. Estamos a discordar uma segunda vez. É bom, estamos aqui para isso. Muito bem. Uma segunda, foi uma resposta excelente. Tenho que agradecer e dar os parabéns. Mais uma pergunta? This one is for Patricia. I could ask you this outside, but I'm going to ask you here for everyone's benefits. You mentioned in an interview that comes in this festival magazine that I'm a Portuguese poet. So the question is this: you mentioned that British poetry is living a spectacular moment. Yes. Mentioning Alice Oswald and Michael Simon Roberts. Could you please open a window for us about what's happening up there in the island? Gladly. We have some extraordinary poets working at the moment. I've just stumbled over the names. I picked out Alice Oswald and Michael Simmons Roberts because both of them have a spiritual dimension in their work which is unusual and difficult. Alice Oswald is a classical scholar. She is a quite extraordinary writer. She lives and works in Devon, and some of her first work addresses the landscape of that part of England. But she has also written a quite amazing volume called Memorial, which is a memorial for all the warriors of Greece who died in Troy. And the poems, each poem commemorates a warrior. And in the Faber edition, each poem is printed twice, so that you read it, and then you read it again. And so that the language and the poem each one mirrors itself as it goes through. This is the most recent of her work that I've read. I'm still trying to get another volume. What I love about this is her work is on the landscape of Britain now. And one of her first books is called Dart, which is about the river Dart, which goes through Dartmouth and goes across the moors in Devon. And it's a history of the river in both prose poems and lyric, so that she's experimental in terms of form and unusual in what she writes about. And I love this connection of Homer with the landscape of England, because those are her subjects. So it's the tradition of writing that goes right back to classical antiquity, to the cradle of our civilization, which is the Mediterranean. The two cradles of our civilization are Mesopotamia and the Mediterranean. And the other poet I mentioned was Michael Simmons Roberts. He won I think it's the T.S. Eliot Prize or the Forward Prize for his poetry with a volume called Corpus, which is about the body. Because Diana, you talked about the body. It was really interesting when you talked about the body and the body of poetry. And, I must tell you this, it's so exciting. He lost his atheism when he was about 25 and became a believer, which gave him a bit of a shock. So he wrote a whole volume of poems about the body and the resurrected body. What is the body when it's resurrected? William Blake, also, whom I started with, writes about this, and he actually insists, he says, it is raised a spiritual body. But Michael Simmons Roberts says, what if it's raised a bodily body? And he noticed something which I had never noticed in all my reading of the gospel, which is that when you've been resurrected, you're starving. You're really hungry. Everybody who gets resurrected wants to eat. And in the Gospels, when the disciples in the resurrection sequences meet Jesus on the shores of the Lake of Galilee, he's got the barbecue on the go. He's grilling fish because they're hungry. He's hungry. And that constant hunger
of the body. I found that really extraordinary. Corpus is amazing. But then he wrote 150 poems, all in the same format. So it's a bit like Alice Oswald in a way. In his latest volume, Dry Psalter, which also won prizes, and again looks back to writing of the past. So that I would, to a psalter, a religious psalter from the Middle Ages. So the thing that I would pick out about the poetry that's being written now in Britain, which warms my heart, is the way that it looks back to the great traditions of writing in the Anglo-Saxon tradition and forward to a reinterpretation of what that tradition could mean to us now. As you see, I love it all. Muito bem. Mais uma pergunta, temos que encerrar. Apareceu ali a palavra terminar, as palavras são imperativas. Agradeço a presença do público, agradeço encarecidamente os nossos convidados que nos deram aqui lições de reflexão sobre o tema que foi proposto. Tenho que fazer uma referência ao professor Eduardo Lourenço, que esteve aqui connosco. É uma honra tê-lo cá neste festival e na Madeira. Também esteve na Universidade da Madeira anteontem. Enfim, ficar com estas palavras para reflexão, para os nossos finitos e infinitos. Enfim, despedir-me de todas estas pessoas e todos nós e desejar que vamos para o fim de semana, que tenhamos um bom fim de semana e que levemos nos olhos os óculos de Baudelaire, se não couber nos olhos, que fique no pensamento. Muito obrigado.